Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência, você que sempre está conosco, nos acompanhando, Deus te abençoe, e convidá-lo a continuar conosco durante essa programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado através desta programação. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, com a temática central, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E o subtema, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E nas últimas lições e até o final desse trimestre, nós vamos estar falando mais sobre o livro de Esther, aprendendo com esse livro e tirando ensinamentos para os dias atuais, para aplicação na geração atual de um livro histórico tão maravilhoso. Estudamos a lição passada, a lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Tratamos ali, explicamos sobre o plano odioso de Amã, aquele plano maquiavélico. Destacamos a tristeza de Mardoqueu, e dos judeus e de Esther, no contexto geral ali. E apontamos o perigo da crueldade do antissemitismo moderno. Esse último ponto vale a pena refrisar, você voltar lá, acompanhar um pouco mais, porque esse antissemitismo moderno, ele vai trazer o contexto histórico, pastor Ali e pastor Edenilson, já apresento vocês, nós já começamos aqui, sobre do contexto histórico da trama de Amã, do plano dele, mas vai trazer contextos mais recentes, que é o caso de Hitler, quando enfileirou os judeus para a Câmara de Gás e tudo mais. A gente olhou tudo isso na lição, pensamos tudo isso, e Hitler citava a Bíblia, capítulo e versículo, para justificar seu ataque aos judeus. Está lá no livro Em Defesa de Israel, da CPAD, na página 40. Então, ou seja, era uma pessoa que tinha muito conhecimento, porém, ele justificava o seu ataque usando a própria Bíblia. Então, a gente trabalhou esse terceiro ponto da lição de número 9, baseado nesse tema antissemitismo moderno. Então, vale a pena acompanhar e olhar para esse texto com mais precisão. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que é o plano de livramento e o papel de Esther. A lição de número 10, então. E para comentar essa lição, já citei, mas agora apresentando melhor, temos a presença do coordenador geral da família do campo, pastor Alan Batista. Paz do Senhor, pastor Alan. Você, pastor Edenilson, paz do Senhor, querido professor, é um prazer mais uma vez poder estar juntos com todos vocês e esperamos contribuir com esse conteúdo para o seu aprendizado e que você possa aplicar cada vez mais o conhecimento, a turma da IBD que você ministra na sala de aula. Glória a Deus. E também o pastor Edenilson, que é o coordenador da família no Tempo Sede. Olha que bênção hoje, Que maravilha. Paz do Senhor, pastor Edenilson. Paz do Senhor, pastor Valci, pastor Alan, também aos nossos alunos, professores, demais telespectadores que estão assistindo essa programação. Também quero saudar a todos aí e desejar uma boa aula, que nós possamos aí compartilhar um pouco do conhecimento e que você também possa estar transmitindo isso daí aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Que bênção! Nós queremos, então, pedir a você que nos acompanha sempre para nos ajudar divulgando essa programação, convidando amigos para assistir, inscrevendo, ativando o sininho ali no canal. Inscreva-se no nosso canal Escola Bíblica Dominical SJP. Nos ajude. Nosso desejo é alcançar o maior número de professores, de alunos, superintendentes e todos aqueles que amam a palavra de Deus. Então, a lição de hoje, número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Texto áureo, pastor Alan, lê ele para nós. Texto áureo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e depender dele realmente.
A leitura dos objetivos da lição, pastor Edenilson. O primeiro objetivo é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Ester. O segundo é considerar o processo de convencimento de Ester por Mardoqueu. E, em terceiro lugar, demonstrar o plano de Ester diante do rei Assuero. Que bênção! Vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de Ester, né, o qual nós estamos estudando, capítulo 4, versículos 5 ao 17, e também o capítulo 5, versículos 1 ao 3, e também os versículos 7 e 8. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Hataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Ester e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Hataque, e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Ester se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Ester e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Após a leitura bíblica, nós vamos já para o conteúdo da lição, pensando nessa temática de hoje, o plano de livramento e o papel de Ester, a lição de número 10, nosso 3º trimestre. E pensando nessa, hoje nós vamos desenvolver essa atitude, corajosa de Ester, que nos leva a refletir como nós devemos agir em situações difíceis, até mesmo perigosas. Isso é muito importante nós pensarmos e aplicarmos olhando para o contexto e para a vida da rainha Ester. A lição apresenta um processo de preparação para o grande livramento, desde o plano de Mardoqueu, o convencimento de Ester, conforme já lido nos objetivos da lição, bem como seu preparo para colocar-se diante do rei para rogar livramento ao seu povo. Então essa é uma introdutória que nós queremos dar, pensando que era necessário, sempre foi
necessário, era preciso, e também hoje, clamar a Deus e agir sobre a sua direção. Foi o que Mardoqueu fez, foi o que Esther fez, e nós vamos aprender isso hoje. Nós vamos para os pontos da lição. O primeiro é o perigoso plano e o temor de Esther, né? O plano maléfico tramado por Amã, né? Já estava pronto, já estava definido. Eu vou com o pastor Alan Batista, pensando nesse primeiro subponto, que é o lamento, o choro e o compadecimento. Como eu já disse, o plano já estava tramado, já estava definido, já estava tudo certo. Então, esse primeiro ponto de lamento, choro e compadecimento, deixo contigo, pastor. Querido professor, querido irmão que nos acompanha, dentro desse primeiro subponto, nós temos aqui um comportamento do homem chamado Mardoqueu. Observemos que ele não escondeu o seu abatimento, a sua tristeza, as suas emoções internas. Isso porque ele tinha uma preocupação não apenas com ele, mas também com o povo de Deus, com os judeus que estavam naquela província. E dentro desta situação, o decreto estava chegando à data do seu cumprimento. E quando nós observamos, essas preocupações foram aumentando ao longo dos dias. E não faltava muito tempo mais, essa angústia foi crescendo, não só no coração de Mardoqueu, como também dos demais judeus que sabiam da situação. Porém, é interessante que, pelo primeiro subponto, dá-nos a entender que parece que a rainha Esther ela ainda não tinha o conhecimento, na sua totalidade, de tudo aquilo que estava acontecendo do lado de fora. É quando o comportamento de Mardoqueu chama a atenção de algumas pessoas e esse assunto chega aos ouvidos da rainha Esther. E nós observamos que ela envia o ataque para saber dos assuntos, por que ele estava agindo daquele jeito, e é quando esse assunto é transmitido de uma maneira coerente, de uma maneira clara aos ouvidos e à ciência da rainha. Então, nós observamos nesse subponto que os sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus que estavam dentro da província, diante de uma ordem, de um extermínio que estava para acontecer. Algo planejado, algo que já tinha sido decretado, assinado, e a vista humana não poderia voltar atrás e ser quebrado um decreto daquela forma e daquela natureza. Parecia que era iminente a destruição do povo judeu, a destruição de Mardoqueu, de todos os judeus que estavam ali sob o domínio do rei Assuero. E quando nós observamos, nós entendemos que quando ele comunica essa situação à rainha Esther e ela fica sabendo, é quando agora vai dar-se então esse planejamento ao qual a lição traz, o plano de livramento. É quando o conhecimento é levado. E nós podemos aplicar algumas coisas interessantes aqui para o nosso conhecimento, não é? Pois bem, nós vamos pegar no último parágrafo aqui do primeiro subponto, acerca da necessidade de nós sabermos compartilhar. E eu aprendo com isso que é muito importante nós termos amigos e sabermos compartilhar em momentos certos e adequados nossas dores, nossos medos, nossas inseguranças. Ter amigos é imprescindível para a nossa vida. Então observe que nem Jesus Cristo abriu mão de ter amigos próximos a ele, não é? Se você for olhar a despedida do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele menciona vários irmãos ao qual ele se despede, que trabalharam juntos, que suaram, que estavam próximos a ele, que oravam, que jejuavam, que labutavam. Então, nessa mesma linha de raciocínio, Mardoqueu ele tinha alguém também para compartilhar um pouco do seu medo e dos seus sentimentos de insegurança, o qual parecia ser iminente a destruição do povo judeu ali. Porém, é aqui que dá-se início a um planejamento de um trabalho que nós vamos discorrendo ao longo da lição e que tudo isso vai servindo de aplicação e lições para a nossa vida no tempo de hoje. Então, que você, querido professor e querido aluno, selecione, tenha na sua lista de contatos o maior número de amigos possíveis que você puder ter.
pessoas que você pode contar na oração, pessoas que você pode contar no momento do choro, pessoas que você pode contar no momento também da alegria. Isso faz parte. E está o texto na lição. E isto traz para todos nós. A tristeza dele era inevitável. Ele também era ser humano. Tem pessoas que conseguem, às vezes, não transmitir de maneira tão fácil, não é? Mas tem pessoas que não têm essa mesma capacidade emocional e logo quando olhamos o semblante já dá para identificar. E isto foi visto no comportamento de Mardoqueu. Mas que bom que ele tinha alguém que ele poderia compartilhar a sua dor e o seu sofrimento. E eu espero que você também tenha em sua vida e compartilhe isso com os demais. Maravilha, né? Interessante que Esther não sabia, né, até então, né? Ela é informada, o versículo 5 do capítulo 4 vai dizer, né, que ela recebe a informação. E aí agora eu vou com o pastor Edenilson, porque o segundo subponto vai falar de um obstáculo real, né? Quer dizer, o fato dela ser rainha, a esposa do rei não dava direito dela, ela corria risco, né? E a Esther agora é desafiada a ir à presença do rei. Então, o segundo subponto, um obstáculo real. Pastor Edenilson, é contigo. É interessante, né, depois dessa introdução que o pastor Alan já deu, falar sobre essa necessidade, né, que as pessoas têm, às vezes, de se comunicar e também de compartilhar, né, os seus problemas, as situações que eles estão passando. E quando Esther recebe essa notícia, que havia esse eminente extermínio do povo dela, ela, no primeiro momento, ela não se convence, né, que ela poderia cumprir com aquele pedido de Mardoqueu. E é interessante porque, mesmo ela sendo rainha, como o pastor falou, ela não tinha essa possibilidade de chegar à presença do rei da hora, no momento em que mais ela quisesse. Aqui havia um obstáculo. E que obstáculo era esse? Até por uma questão, provavelmente, de proteção, somente pessoas autorizadas ou que fossem chamadas previamente pelo rei poderiam chegar à sua presença. E, no caso de Esther, ela mesma menciona que já fazia mais de 30 dias que ela não tinha contato com o rei, que o rei não lhe chamava. Então, provavelmente, o rei estava com suas concubinas, estava com seus outros afazeres, e ele não estava nem conversando praticamente com a rainha. E aí agora chega um pedido, né, para que ela se apresentasse ao rei. E aí existe uma questão que a lei não permitia que qualquer pessoa, inclusive a própria rainha, chegasse até a presença do rei. Mas havia ali uma situação na qual é importante, né, ser colocado, que se a pessoa visse a presença do rei e o rei estendesse o seu cetro, essa pessoa ela não teria a sua morte ou a sua sentença de morte decretada. E eu acredito que quando Esther, mais à frente a gente vai poder ver o que aconteceu, né, ao longo da história, eu acredito que quando ela pensou e no primeiro momento ela retrucou até o seu primo Mardoqueu, foi justamente pensando na própria questão de sobrevivência dela, porque a vida dela correria risco se ela cometesse aquele ato. E nas nossas vidas, queridos irmãos, muitas das vezes nós nos colocamos em situações mais cômodas, né? Às vezes não queremos aceitar alguns tipos de desafios, não queremos aceitar certas demandas que vêm ao nosso encontro, justamente para não nos colocarmos em situações de risco, não nos colocarmos em situações que não nos permitem ter o total controle da situação. E era exatamente o caso de Esther. Ela não tinha domínio sobre aquilo. Se ela, de fato, fosse diretamente, se apresentasse ao rei como Mardoqueu pediu e suplicou a ela, fatalmente, pela lei, simplesmente ela seria sentenciada à morte. Mas fica aqui
a nossa instrução, né? Que ao decorrer a gente vai poder perceber como nós devemos tratar nesses momentos de dificuldade, como nós devemos nos portar quando tudo parece que não tem mais saída, né? E aí o Senhor, ele prepara uma situação, porque os planos dele são mais altos do que os nossos. Então você, caro professor, caro aluno, você vai poder perceber aqui como Deus, ele é poderoso e como ele age para que a gente tenha aí vitória sobre aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos de tribulação, e ele nos concede sempre o livramento. Que maravilha, né? É interessante, dentro dessa tua palavra, pensar no texto áureo, né? Desde a antiguidade não se ouviu, com os olhos não se viu, com os ouvidos não se percebeu, um Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que neles esperam, né? Isaías 64:4. Então, é esse cuidado, né? Então, o temor de Esther tinha sentido total, né? Ela tinha razões para temer ir à presença do rei, porque o plano era terrível. O terceiro subponto vai trazer, e aí para a gente pensar junto aqui, no autoritarismo e morte, né? E até começa assim: o que Assuero temia lhe sobreveio, segundo a história. Ele foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., né? Então, aconteceu mesmo, né? Mas a lição aqui, até é externa, a lição está 3:21, mas é 2, né? O capítulo 2. Do 21 ao 23 vai falar daquela trama, e aí vai dizer aqui que decisões autoritárias produzem muitos inimigos, né? Então, isso aqui é um problema sério, porque ali a decisão foi analisada e foi entendida e forca para eles, né? Foram sentenciados à forca. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, então, porque autoritarismo parece que é algo que... Um líder hoje, ele não pode ser autoritário. Não dá. Vocês estão aí em funções de liderança, né? Tanto aqui na igreja, bem como em seus ofícios de trabalho, né? Assim como já tive também, né? E quando você exerce uma liderança autoritária, há um problema, gera-se um problema muito sério. Eu mando, eu faço, eu estou mandando. É claro que há momentos em que o líder tem que tomar uma posição, mas um líder que ele é flexível, um líder que sabe liderar, até nos momentos que ele usa de uma autoridade mais incisiva, os seus liderados entendem essa necessidade. Não sei se é o caminho, me ajude aí. Vamos aqui contigo, Alan, primeiro, depois eu... É só nós definirmos bem essa questão o que é autoritarismo e o que é autoridade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nós entendemos a autoridade, só para que a gente possa entender bem de maneira suave, a autoridade, ela gera aquilo que os subordinados eles executam por prazer, não é? E independente até da própria presença do líder que se tenha, por ele poder saber conduzir, dar as diretrizes e conduzir a equipe, a empresa, etc. O autoritarismo, na realidade, ele vai levar as pessoas que são subordinadas a cumprirem alguma coisa, na maioria das vezes só na presença, quando a pessoa está. É quando se é imposta e as pessoas fazem por obrigação e não por prazer. E aí é interessante se observar esses dois papéis. Existem muitas vezes a necessidade do posicionamento. Isso é muito necessário, porque às vezes também, por falta de governo, as coisas também se desandam e é necessário existir a ordem a fim de que todos entendam e que se existam. Mas o autoritarismo dentro dessa vertente aqui desses imperadores da época realmente fazia com que eles vivessem com medo todo esse tempo. Você veja, a própria esposa dele não podia entrar perto, porque sem que ela viesse ser chamada, na mentalidade desses homens autoritários, ela poderia chegar perto dele até como uma ameaça de morte. Era o caso aqui dessa situação. Então, de maneira prudente, todo líder ele vai desenvolvendo o seu papel para liderar, desenvolver o melhor papel possível, a fim que possa instruir e inspirar aqueles que estão ao seu redor, pastor. Maravilha. Pastor Edenilson. Só complementando, né, o que já foi citado, a questão do rei Assuero, já desde o início, quando ele realiza aquelas festas a perder de vista, né, com mais de 180 dias de festa, ali já mostra uma
uma parte de orgulho, né? Que ele gostaria de demonstrar o seu poder, né? Então ele age de uma forma que ele quer que as pessoas vejam quanto ele é poderoso. E aí, neste momento, ele se perde até porque ele acaba realizando, tendo atitudes, né? Como ele tinha autoridade para aquilo, porque ele era rei. Mas o problema é que ele não sabia utilizar aquela autoridade e acabou gerando muitas intrigas, muitas discórdias, né? E até tem um ditado que diz, né, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. No caso de Assuero, o que ele atraiu para ele foi a morte, porque ele não tratava as pessoas, né, talvez como elas poderiam ser tratadas. E essa forma ditadora dele acabou trazendo e criando muitas inimizades, que culminou, inclusive, na morte dele. É importante só ser colocado que, quando a gente falou ali do obstáculo real, era uma forma de proteção para que justamente essa situação não ocorresse, para que uma pessoa não adentrasse a presença do rei e, por não ter ali talvez uma proteção ou ter algo assim, pudesse vir até cometer um ato, né, uma agressão ou mesmo, no caso aqui, um homicídio. E justamente aquilo que o rei temia foi o que culminou, né, segundo os historiadores, ali no ano de 465, ele acabou sendo assassinado numa conspiração realizada por um dos oficiais do palácio. Muito bem, glória a Deus, né? Nós estamos estudando a lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Então, pensando então nesse primeiro ponto, né, havia então realmente esse temor, né, e o plano estava traçado. A sinopse desse primeiro ponto, né, um pequeno resumo, diz: não era simples ir ao palácio, interceder ao rei pelo povo judeu. Não tinha nada, não era tão fácil assim pensar dessa forma. No ponto 2, Mardoqueu convence Esther, né? Que nós vamos pensar aí confiando na providência divina, primeiro Deus, depois o homem, e depois confiar em Deus e não tentá-lo, né? Então nós vamos trabalhar esses três subpontos. Eu começo contigo agora, pastor Denilson, pensando aqui nessa confiança, né, da providência divina, né? É interessante porque aqui vai trazer uma ideia de que Mardoqueu ele confiava tanto em Deus que no conceito dele ele vai dizer: se você não se manifestar, Esther, socorro de outra parte virá. Quer dizer, Deus não vai nos abandonar. Que confiança que Mardoqueu tinha realmente no Deus, né? Esse tópico, pastor, ele é muito interessante porque ele traz uma realidade que nós vivemos. Confiar no Senhor não é uma coisa tão simples como as pessoas imaginam. A gente se coloca, muitas das vezes, e diz que confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais tudo ele fará. Mas, em alguns momentos da vida, as pessoas elas tentam dominar as situações, as suas ações, e esquecem de consultar a Deus para tomar as suas decisões. E aí, quando uma situação vem à tona e acaba dando errado, aí ela se volta ao Senhor pedindo misericórdia. Mas como Deus ele é poderoso e misericordioso, ele sempre escuta as nossas orações. O Salmos 118, eu acho interessante, porque ele fala assim, Salmo 118, no verso 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É interessante porque hoje nós vivemos num mundo globalizado, onde a informação chega muito rápida e muitas pessoas manifestam, às vezes, as suas confianças em pessoas. Colocam homens acima da condição de Deus. E isso nada mais é do que idolatria. Eu não quero entrar aqui no mérito na área política, porque senão algumas pessoas podem interpretar de forma equivocada o que eu quero dizer. Mas quando você coloca toda a sua confiança em um homem, você está desprezando a soberania de Deus sobre a tua vida.
E você, no caso aqui, observando a lição, a gente nota que o ato para Mardoqueu convencer a Esther, a primeira coisa que ele quis fazer era desmistificar a condição que ela tinha, pois ela era rainha e, por ser rainha, provavelmente ela colocou ali em seu coração que o rei a livraria, no caso de uma execução em massa, né? E aí Mardoqueu, ele mostra, né, ou esclarece para Esther quem realmente ela era, uma judia, né? E muitas das vezes nós precisamos esquecer a posição que nós estamos e lembrar que Deus, ele é soberano em todas as nossas vidas. E nós, a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança nele, colocamos todas as nossas vontades, os nossos planos, os nossos desejos, o Senhor, ele opera em nossa vida, ele conduz os nossos passos, ele conduz as nossas vidas. E se algo talvez não tenha saído como você imaginou, você pode ter a certeza que o Senhor é o nosso socorro, que Ele é quem pode nos dar a salvação, é Ele que promove o livramento, e com certeza, assim como o Mardoqueu falou, né? Se não vier de um lado, Deus proverá. No caso aqui, ele se referiu que viria de outro lugar. Nós entendemos que essa expressão que ele utilizou, né, que viria de outra parte, ele estava se referindo com certeza a Deus, que Deus iria dar o livramento caso Esther não conseguisse atender aquela demanda. Então fica aqui uma palavra de orientação, que nós devemos sim confiar no Senhor, depositar nele a nossa confiança, nos despirmos daquela falsa segurança que muitas vezes nos cobrem por ter um cargo numa empresa, por ter uma posição talvez até eclesiástica, ou ter qualquer posição no governo, qualquer que seja. Nós devemos sim colocarmos à disposição de Deus e, de fato, colocar a nossa confiança nele e confiar que ele pode sim conduzir, que ele pode nos livrar, que ele pode sim nos dar a vitória. E se confiar no agir de Deus, né? Até o auxílio aqui nós temos aqui, Auxílio de Vida Cristã, que é o auxílio da revista, tem umas linhas interessantes se pensar aqui, né, pastores? Que ele vai dizer assim que, e eu achei interessante essa colocação, porque Mardoqueu e Esther poderiam ter pensado em si próprios, né? Nós estamos bem posicionados aqui, por que toda essa preocupação, né? E aí a gente começa, eu destaquei esse texto aqui, grifei ele, porque nossa sociedade que nós vivemos na atualidade, esse egocentrismo, essa ideia de eu pensar em mim primeiro eu, depois o próximo, que vai tudo contra os princípios da palavra, né? Mas eles não pensam em si. Eles pensam no povo, né? Quer dizer, eles entenderam que aquele momento aqui, eles entenderam que Deus os havia colocado em suas posições com um propósito, para que eles aproveitassem o momento certo e agissem. Quer dizer, havia um propósito de Esther estar rainha, havia um propósito de Mardoqueu estar ali à porta do palácio, a posição dele, havia um propósito de tudo isso, né? Isso é muito interessante de se analisar e pensar. E aí vem, culminando, eu estou comentando isso para abrir esse próximo ponto, subponto, que é primeiro Deus, depois o homem. Eu estou no Salmo 118 também, tá entendendo? Que você leu, porque ele tem interessante os pontos, porque olha os 5, né? Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. Né? Depois, é maravilhoso pensar. Então, primeiro Deus, depois o homem. A lição vai dizer: equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Equilíbrio e prudência espiritual. Foi o que tiveram esses dois. Aí a lição traz o episódio do jovem rico, Lucas 18:8, né? Aquele moço que confiava em suas riquezas. E depois a lição vai trazer Tiago 4:13-16, que vai falar das incertezas da vida, né?
Eu posso dizer que amanhã faço e refaço, e Tiago está dizendo que se Deus não quiser, a nossa vida é como um pó, ela se esvai. Então, confiar em Deus, manter a nossa confiança no Senhor, manter primeiro, perguntar a Deus o que devemos fazer e não ao homem. Você já trouxe com muita propriedade essa colocação de que o homem não pode. A gente às vezes idolatra alguém, e eu trouxe à minha memória o que meu pai na fé me orientava no início da caminhada cristã, e ele é um homem de Deus, muito amigo, e ele dizia para mim: Evalcir, nunca olhe demais para a minha vida, mas olhe para o Cristo que eu sirvo, porque Ele é perfeito. Eu posso falhar e você se decepcionar comigo, mas Cristo jamais vai falhar. Então, assim, quando eu olhei para isso, eu já lembrei daquelas falas com ele, das orientações. É claro, não é que a gente sai por aí errando, mas o ser humano tem as suas limitações em si. Então, nós evitamos de errar, mas estamos sobre o jugo do pecado, natureza caída. Mas há um Deus perfeito, né? Esse é um ponto, pastor você e pastor Denilson, que vale a gente salientar, querido professor, você que vai estar ministrando isto. Observe que esse ponto todo ele vai trazer para nós esse entendimento. Bem colocado aqui no primeiro subponto, acerca de nós nos despirmos das nossas qualificações, das nossas posições. Mardoqueu ele trata bem isso quando ele lembra a rainha Esther. E esse segundo ponto vem para fortalecer esse entendimento, que a nossa confiança tem que estar em Deus. O salmista, além dos vários salmos já falar disso, ele relata também acerca, em outros salmos, sobre a nossa confiança em Deus, que quando a gente confia em Deus, ainda que um exército possa cercar, mas ele tem a sua confiança em Deus. Salmos 27. Temos ainda os salmos, onde o salmista vai relatar no Salmos 20, dizendo: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança está em Deus. Carros aqui, cavalos, fala de poder, fala de aquisições, fala de situações que o homem adquiriu para a sua própria vida. Não estamos dizendo aqui, querido professor e aluno, que é errado você ter condições e estruturas. Não, não é isso. Essa não é a questão. A questão aqui é que em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ter a nossa confiança no Senhor. Porque se não vir dele, não adianta tudo aquilo que a gente possui. Se não viesse de Deus, não adiantaria o cargo e a posição de uma rainha. Então é essa a situação, e bem aplicado, pastor Valcico, neste mundo que estamos vivendo, de tanto egocentrismo, do homem ser o Deus da situação, do homem extrair Deus de sua vida e colocarmos no homem a nossa confiança. Essa é uma lição bem boa para que a gente possa aplicar isso e resgatarmos isso na nossa vida. Nós precisamos aprender sempre a depender e confiar no Deus que a gente serve. Glória a Deus, né? Denilson, um acréscimo nesse ponto. Do ponto 2, pastor, eu acho que é exatamente o que a gente já citou aqui, né? A confiança em Deus, ela tem que ser primária. A partir do momento que nós queremos confiar nas nossas próprias posses, na nossa própria instrução, conhecimento, fatalmente a gente pode vir a perecer por ter a nossa condição limitada de homem. E Deus, ele é soberano. Deus, ele sabe muito antes de você falar ou expressar alguma coisa, o Senhor já conhece os seus pensamentos. Então, coloque o seu caminho, coloque suas vontades, coloque seus problemas diante do Senhor, confia nele e faça uma prova com ele, coloque à disposição dele, e você vai ver como Deus ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Que maravilha, né? Então, olha só que interessante. E o terceiro subponto, ele vem trazendo confiar em Deus não é tentá-lo, né? E nós vivemos, eu lembrei do episódio de Mateus 4, Lucas 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Uhum. E próprio Cristo, né, ele responde em uma dos desafios: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E a gente às vezes é tomado por essas ideias de heroísmo, de querer ser super, né? Às vezes pela posição, às vezes pelo momento, né?
e às vezes acaba caindo nessas armadilhas, né? Mas quando a gente vai olhar para o livro de Esther, pensando e extraindo, que as lições são para os nossos dias, né? Extraindo lições, a primeira posição de Esther, ela convoca, né? Então fale para Mardoqueu convocar o povo de Susã, os judeus, para jejuarem e orarem por 3 dias, e durante 3 dias não comam nada. Ok, mas aí ela também se autodesafia, porque aqui eu e as minhas concubinas também faremos o mesmo. É muito fácil, né? De repente eu estou aqui, pastores, orem por mim, me ajudem em oração, vamos fazer uma campanha de jejum aí por um propósito. Vocês vão e eu fico em casa. 6 horas. 6 horas e 6 horas, lembrando de 6 horas. Não, e é fácil isso, né? Aí vocês, de repente, o propósito do pastor Evalcir, Senhor, atende, eu estou consagrando, e eu estou lá de boa, tomando Coca-Cola, que é bom, né? Uma Coca gelada, tudo bem, mas tem a hora, né? Mas assim, tomando um suquinho, bem à vontade, vocês estão lá. Então, assim, Esther, ela tem uma postura de convocar, de orientar, mas ela também entrar nesse propósito, eu vou contigo agora, Alan, que é nesse ponto, é confiar em Deus não é tentá-lo. Esther sabia que poderia, e aí é a questão que eu quero deixar para ti, porque às vezes a gente acha que é maravilhoso, né? Quando a gente olha, e vai ser o próximo ponto, né? É maravilhoso quando a gente vê o rei estendendo o cetro de ouro. Mas e se ele não estendesse, né? Então, Esther, ela estava preparada também para o contrário, né? É interessante observar, e querido professor e aluno que está nos acompanhando, nós temos aqui algumas situações, é importante nós analisarmos bem. Que hora eu tenho que agir? Que hora eu tenho que recuar? Que hora eu preciso saber esperar? Isso é uma questão de maturidade cristã, de desenvolvimento cristão. É importante analisarmos ponto a ponto. O primeiro ponto aqui estava falando de uma tentativa de fazer alguma coisa por um povo que eles se propuseram a fazer. Mas tinha que ter uma estratégia, tinha que ter uma forma de saber como se conduzir. E pensando se caso desse errado. Poderia ter dado certo, mas também poderia ter dado errado. O rei poderia não ter estendido o cetro para ela e ela ser também condenada à morte por alguma suspeita e insegurança do rei em vê-la chegando perto dele sem ser convidada. E isto me remete justamente a essa segunda referência que está no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 16 a 18, quando nos reporta esse conteúdo acerca da atitude que Sadraque, Mesaque e Abdênego teve diante de se dobrar diante a imagem que o rei Nabucodonosor havia construído. Interessante, Joséfo chega a falar que tinha cerca de 100 mil judeus naquela ocasião, naquele cerimonial. E somente aqueles 3 meninos ficaram de pé. E quando eles são denunciados que ficaram de pé, que eles vão à presença do rei, e aqui agora, eles estavam tentando ao Senhor, a atitude deles de se colocarem de pé era tentar a Deus. Vamos observar alguns critérios bíblicos. Toda vez que uma situação vir a você para fazer com que você quebre os princípios de Deus e interfira na sua vida, a sua fidelidade a Deus e comprometa a certeza de sua salvação, é a hora que você precisa agir. Isso não é tentação a Deus. Observe que o caso de Cristo, quando ele é levado para o pináculo pelo inimigo, que ele, olha, te lança ali, aquilo não estava envolvendo ali questões de princípios acerca de salvação. Aquilo ali era realmente uma loucura e uma tentação a Deus. Mas neste caso aqui dos meninos na Babilônia, era uma situação que eles sabiam e conheciam a lei, que Deus havia determinado ao seu povo muito desde o início. Deus não aceitava adoração a outra imagem, Deus não aceitava que o seu povo se dobrasse à imagem e escultura e servisse a outros deuses. Então aqui é outra situação. E é interessante observar a parte A do versículo 18, quando no diálogo com o rei Nabucodonosor, eles colocam e dizem, eles revelam tudo a Nabucodonosor. O nosso Deus a quem a gente pode servir, ele é capaz de nos livrar da tua mão e da fornalha, rei. E no versículo 18 eles iniciam dizendo, mas se não, ou outra tradução, e se não, vírgula, eles estavam dizendo, ainda que Deus não nos livre,
nós não nos dobraremos à imagem que tu fizeste. Então essa é uma atitude de postura e de posição, de certeza de fé e a quem serve. É isto que também falta na nossa vida no tempo que vivemos hoje. Termos posição, mediante as pressões que o mundo tem oferecido, para que você muitas vezes negue a fé, recue, não diga que é um cristão. Em muitos lugares, mesmo hoje em dia, parece que está proibido você assumir uma identidade que serve a Deus. Porém, diante das nossas adversidades, que a gente possa ter coerência, conhecimento e prudência. Espera aí, isto aqui eu preciso me posicionar sim. Eu lembro-me de uma situação em que, no centro acadêmico, em uma forma, em uma maneira de zombaria, o líder da sala, o professor no caso, perguntou: quem é crente aqui? Quem é cristão aqui? E eu lembro que eu vi algumas pessoas com medo naquele momento de se posicionar. E foi depois do nosso posicionamento que outros foram se levantando, dizendo. E nós sofríamos muitas perseguições naquele centro acadêmico, naquele tempo. Porém, o comportamento e a atitude fez com que a gente conseguisse, juntos, em equipe, poder até falar de Cristo para uma pessoa ou outra. Mas existem muitos lugares e existem muitos momentos na vida que você, como um servo de Deus, vai ser desafiado. Claro, você precisa entender qual é o momento. É uma coisa que vai ferir os princípios entre minha vida e Deus, eu tenho que me posicionar. Foi o caso dos meninos. Porém, sabendo disto, que Deus poderia livrá-los. Mas e se Deus não livrasse? Porque Deus teve muitos cristãos que não foram livres por Deus, que eles enfrentaram a morte mesmo, a morte chegou. Mas e aí? A sua confiança, a sua fidelidade está no Deus apenas que faz, mas e se Deus não fizer? E se Deus não chegar? Então, é muito importante isso aqui. Confiar em Deus não é tentar a Deus. Deus poderia levar os meninos na fornalha, mas naquela ocasião, Deus aparece na fornalha, livra eles do fogo, e o nome de Deus é glorificado por conta do posicionamento que eles naquele momento tiveram. Então, que Deus em Cristo abençoe a você, professor, a você, aluno, que está nos acompanhando, não é? E entendendo assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu vou ter meu comportamento de servir a Ele, de ter o entendimento, de buscar ser fiel a Ele, independente da situação e do momento que a gente esteja vivendo. Amém, pastor? Amém. Eu vi que você puxou Jó 2 aí, né? Exatamente. 9 e 10, né? E, por favor, compartilha aí. Compartilha. Até a lição ela cita, pastor, que no capítulo 2, versículo 9, quando a mulher de Jó indaga: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Só contribuindo, né, para o que o pastor Alan falou, situações que nos colocam dia a dia, que nos colocam numa situação de querer exigir algo de Deus. E é isso que não nos compete, exigir algo de Deus. A lição ela está tratando aqui não de um desafio, mas sim de um ato de fé e de confiança no Senhor. Quando Esther conclama o povo a jejuar, não é fazer uma barganha com Deus, dizer: Senhor, o Senhor tem que me livrar agora. Muito pelo contrário. Ela convoca o povo a fazer o jejum e ela também vai fazer o jejum como um ato de consagração, como um ato de adoração, como um ato de sacrifício a Deus. E aqui nós temos que tomar cuidado, né, irmãos? Porque nós não podemos determinar que Deus realize qualquer coisa. Deus, ele não é o nosso empregado ou um simples atendente dos nossos pedidos, que chega com uma varinha mágica e realiza os nossos sonhos, os nossos desejos. Muitas das vezes a gente vai pedir coisas que não é da vontade do Senhor. E aí, depositar a nossa confiança, né, pastor, é importante. Tiago, ele diz isso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal,
Exato. E tem coisas que Deus não permite que chegue à nossa vida, querido professor, querido aluno, porque muitas vezes tem coisas, se chegar à nossa vida, nos fará mal, pode até nos levar para distante de Deus. E nesse tempo, reforçando esse ponto ainda, é interessantíssimo, estamos vivendo na época do decreto, né? Eu determino. Deus, eu determino. Irmão, determine na sua casa. Determine, determinar. Não, vamos dar o direito para Deus fazer aquilo que Ele deseja fazer. Vamos entregar nosso caminho ao Senhor e confiar na vontade dEle, porque a vontade dEle sempre vai ser melhor na nossa vida. Ainda que muitas vezes ela seja de forma que a gente não venha a compreender. Mas essa expressão do patriarca Jó, ela é enriquecedora para esse momento desse conteúdo, né? Receberíamos o bem e não o mal. Então, muitas vezes, a chuva vai cair também na nossa casa. Mas que nesses momentos a gente possa também erguer a mão ao céu e dizer: Deus, obrigado pelo que aconteceu. Tudo está no teu controle. Amém. Amém. Eu vou brincar até com o determinismo, né? Não, brincadeira, né? Que eu posso determinar que o pecado não tem poder sobre mim e minha casa, né? Eu posso determinar que o inimigo não vai ter êxito, né, nos seus projetos, né? Mas é uma forma de brincadeira. Mas realmente, muito enriquecedor o comentário de vocês nesse ponto. Você tratou sobre agir, recuar e esperar, né? Eu anotei aqui só a sinopse que eu gosto de citar, que é um pequeno resumo desse ponto. Antes de se dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Agir, recuar e esperar. O ponto 3 vai trazer o plano. Esther, o plano, 2 pontos. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Ok, esse era o plano. E aí vem 3 situações de novo e eu volto contigo, Alan, tá aqui no nosso roteiro, né? Prudência, preparação e ação, que é o primeiro subponto. E a lição vai trazer, até baseado em Provérbios 14:1, que a imprudência e precipitação podem levar a prejuízos irreparáveis, né? E aí, às vezes, eu quero que Deus resolva para mim aquilo que eu agi precipitado e imprudente, né? Então, deixa esse ponto contigo, Alan. Que bênção, hein? Querido professor, agora no terceiro ponto principal, o primeiro subponto, né? Aqui nós temos muitas lições para aplicar para a nossa vida no tempo de hoje. Acerca de nós termos métodos, essa palavra às vezes me segue, mas observe que existia um plano, e o plano foi confiar porque eu tenho um cargo no reino? Não. Como já foi mencionado, todos eles entraram em comum acordo a buscar a Deus, a se sacrificarem, a orarem. Isso já é um ponto de lição para nós. Antes de nós irmos executar um plano, primeiro a gente vai conversar com Deus lá no nosso quarto, na nossa igreja. Vamos num ciclo de oração, vamos fazer uma consagração, vamos buscar a Deus, para que Deus nos oriente, para que Deus tome a nossa frente, para que Deus abra uma porta, para que Deus fale ao coração do homem. Então são atitudes necessárias para o nosso tempo de hoje. E esses são caminhos que, na realidade, ele é trilhado por pessoas que nunca deixam que o seu ego, que as suas posições ocupem o espaço de Deus na sua vida. É confiar primeiramente sempre em Deus. Então, ela realmente correu um risco, como vai dizer aqui o texto do primeiro subponto, né? Que seria de vida ou morte após ela ser vista pelo rei. Seria de vida ou morte. E era um desafio muito grande. Porém, eles oraram antes. Eles entregaram o plano deles na mão de Deus. E ela foi muito prudente na sua conduta, na sua atitude. E essa é uma atitude que nós, igreja, hoje devemos ter. Vamos precisar de tal assunto ser resolvido? Olha, vamos seguir esses exemplos. A Bíblia está repleta deles. Vamos orar antes. Vamos nos jejuar, vamos nos consagrar. Vamos buscar de Deus uma direção para que na hora que a gente precise de uma resposta, para que na hora que a gente precise de algo que venha a ser resolvido, Deus estenda as mãos. Esther nos ensina isso. Nós temos na Bíblia Sagrada vários outros exemplos de que a igreja, antes, ela buscou a Deus. Atos capítulo 13 mesmo, versículo do 1 ao 3 ali fala que a igreja orava e jejuava até para separar obreiros
para a casa do Senhor. A gente vai ver que quando Pedro estava na prisão, ele estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Nós temos no Velho Testamento atitudes também sábias. Nós temos atitudes, por exemplo, de momentos de guerra, que Deus disse, não, vocês não vão pelejar, porque o povo se humilhou, o povo foi orar, e Deus bradou dizendo, nessa peleja vocês não terão que pelejar. Então, essa atitude de prudência deve ser aplicada também para a nossa vida hoje. Nós temos até alguns exemplos na Bíblia Sagrada, né? Por exemplo, o comentarista, ele coloca 1 Samuel 25, do 18 ali ao 35, a atitude sábia de uma mulher chamada Abigail. Eu até escrevi aqui, para eu não esquecer de falar isto, porque às vezes algumas mulheres, elas falam, tá vendo? Abigail tomou a frente do homem, foi lá e não comunicou nada, e aí vou tomar também esse exemplo dela, eu vou agora agir sem contar para o meu marido o que eu estou fazendo. Não, por favor, não interprete de maneira incoerente. Isso aqui foi uma atitude prudente dessa mulher, porque senão nenhuma criança iria ficar viva pela atitude que Davi e seus soldados iriam executar aonde estava ali aquele homem Nabal, todos os seus funcionários e famílias, mulheres e crianças, todos seriam exterminados. Aquele homem, ele era mau, aquele homem, a Bíblia diz que ele era do maligno, era um homem imprudente, era um homem soberbo, era uma pessoa que não se dobrava e não ouvia ninguém. E o gesto dele de destratar e não atender um pedido que o rei Davi mandou para ele, fez com que suscitasse uma ira grande, e essa ira fez com que Davi disse, eu vou matar todo mundo. E os funcionários daquela mulher, até um deles menciona, olha, o teu marido, ele não é de bem não, ele é do Belial. Porque o homem mandou um pedido, nos protegeram, nos guardaram enquanto estávamos tosqueando. Eles foram como muros para nos proteger em meio aos outros. E ele mandou um pedido tão humilde, os seus funcionários, para que a gente pudesse levasse uma comida para eles. E ele desmereceu, desconheceu, desrespeitou. E o texto diz que Abigail, de maneira muito sábia, disse, espera aí, vamos tentar resolver isso aqui agora. E ela foi sábia e resolveu aquela situação, ao qual aplacou a ira e a fúria de Davi. Então veja, em momentos necessários é importante termos prudência, termos atitudes coerentes, porque também quando não se tem, prejuízos grandes acontecem. A gente tem exemplos até foi ministrado aqui essa semana no nosso culto de ensino, exemplos como, por exemplo, de Ló, que teve uma atitude incoerente, que não parou para prestar atenção antes do passe do caminho da escolha que ele estava trilhando. Nós temos exemplos drásticos sobre a vida de Sansão, que olhou com os seus olhos, que foi seguir caminhos que não era aquilo que Deus queria para ele. Nós temos os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, e tantos outros casos e exemplos de que, por falta de prudência na ação, trouxeram consequências irreparáveis. Mas não é o caso aqui. Nós observamos que o plano seguiu-se na dependência de Deus, primeiro na busca de Deus. Então, que isto fique como lição. Antes de você tomar uma atitude na vida, antes de você decidir alguma coisa na vida, coloca Deus em primeiro lugar. Ora primeiro e anota aquilo que precisa fazer, como falar, como agir, como resolver. Então, segue esse plano, com Deus na frente, confiando nele, porque assim nós conseguiremos ver a bênção de Deus nos planos que a gente precisa executar na nossa vida. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, né? Acho que eu não termino. Esse ponto é muito interessante. Agora pensar no segundo subponto, estendendo o cetro, até tomei nota aqui, ufa. Né? Eu imagino para Esther, porque está até dito ali, né, o Esther 5:2, né, que nesse momento deve ter sido, e pastor Denilson, eu vou contigo agora, deve ter sido um momento de grande alívio para a rainha Esther, né, porque ela estava esperando isso, né? Sim. É interessante, pastor, porque ela foi preparada, como bem disse ali o presbítero Alain, que ela foi preparada
assim como estavam preparados aqueles jovens antes de serem lançados na fornalha, ela foi preparada também para 2 situações: ou viver ou morrer. Ela mesma cita, né? Se perecerei, pereço. Então ela já estava preparada para que aquele momento, se não fosse a sua petição atendida, ela sabia que a sentença dela seria a morte. E, como o pastor citou, eu acredito que quando o rei, sentado em seu trono, estendeu a ela o seu cetro, com certeza foi um momento de de alívio muito grande para ela, porque com certeza ela estava numa situação difícil que ela se colocou, né? Claro, como nós já citamos, ela se preparou, ela colocou com certeza diante do Senhor, fazendo o seu jejum, ela, suas concubinas e todo o povo que estava intercedendo por ela, para que aquele momento viesse a ela ter essa conversa com o rei. E nesse momento, eu acho 2 pontos que eu anotei aqui que eu acho muito interessante, é que ela vai até o rei e ela não fala com o rei a respeito do problema dela. E esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção. Porque ela teve a oportunidade de chegar no rei. E o rei, por uma questão, vamos dizer assim, comum, né? Ele vê a rainha e eu acho que até o rei ele fica inquieto, mas como essa mulher aparece aqui do nada, sem eu chamá-la? Será que ela não sabe que se ela vir até mim sem eu conclamar a presença dela, a sentença dela é a morte? E aqui eu acho que até o rei ficou assustado e naquele momento ele já pergunta: o que está acontecendo? O que você quer, rainha? E aí, diante, né, dela, ele manifesta algo que até o escritor comenta, né, que poderia provavelmente ser um jargão, né, uma frase muito comum, e o rei fala: olha, pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu te darei. Provavelmente, essa era uma frase para demonstrar que ela poderia pedir o que ela quisesse, que estivesse dentro do alcance dele, ele ajudaria, ele daria, ele concederia. E ele pergunta o que ela quer. Mas ela, de uma forma muito prudente, né, ela vai e oferece ao rei um banquete. E o ponto também que é interessante é que quando ela oferece esse banquete ao rei, ela manda convidar nada mais, nada menos que Amã. Aí fica uma pergunta: por que ela convidou Amã? Provavelmente, né, muitos estudiosos acreditam que ela pode ter pedido ao rei que convidasse Amã para tentar constrangê-lo e talvez ele, de forma deliberada, revelar a sua culpa, ou talvez até para causar ciúme no rei, né? Porque convidou Amã, ser um jantar especial para mim, né? Ou talvez porque ela estava seguindo simplesmente a tradição e teria que convidar ele, ou talvez era para confrontar realmente Amã face a face, tendo em vista que era um problema, né? E tinha uma alta gravidade ali de todo o povo ser exterminado. Talvez ela não quisesse falar pelas costas de Amã e queria mostrar ao rei face a face que ele tinha bolado aquele plano mirabolante para exterminar o seu povo. Mas o fato é que quando ela chega à presença do rei e o rei estende o cetro, a primeira barreira, o primeiro obstáculo que havia foi derrubado. E ali eu acredito que foi uma confirmação divina que Deus estava com ela e que aquilo que ela tinha colocado em seu coração para ajudar o seu povo, Deus estava junto e iria com certeza ajudá-la. Então fica aqui
uma palavra, né, de orientação e também realmente de reflexão, né, para que a gente entenda que quando os problemas vêm, Deus ele prepara também saídas, ele nos dá estratégias e aquilo que às vezes a gente não podia imaginar, o Senhor ele concede, ele te dá uma saída, ele te dá um refrigério, ele coloca o quarto anjo junto com você, ele fecha a boca dos leões, ele sempre vai estar contigo nos momentos de dificuldade, nos momentos de angústia, no momento de luta, se nós colocarmos Deus para que ele vá à frente de nós. Fica essa minha palavra registrada. Que maravilha, né? Glória a Deus. Terceiro subponto, em sintonia com Deus. E eu fiquei pensando, porque o rádio do meu carro está com um probleminha, eu tenho que levar ele ali no especialista de frente da igreja para resolver. Ele não sintoniza a rádio que eu quero. E isso está me incomodando. E aqui está justamente isso, em sintonia com Deus. E é perfeito quando você consegue colocar na rádio e ouvir aquele som de qualidade, né? É isso que eu quero ouvir, né? Mas quando ele passa e não pega, dá um problema, né? Então, estar sincronizado, estar em sintonia, né? Então, ela age com prudência, se prepara para aquela ação, recebe o favor do rei, né, segundo a Bíblia, e agora, sintonizada com Deus, ela toma uma posição, e aí a lição aqui nesse ponto vai trazer que os desígnios de Deus são perfeitos, né? E aí eu fiquei intrigado e maravilhado, porque quando ela faz o convite ao rei e a Amã, e aí o verso 9 do capítulo 5 de Esther vai dizer assim que Amã naquele dia saiu alegre e animado, né? Sim. O astuto, né? O maquiavélico, aquele que quer o mal para os outros é sempre assim, não tem prudência, ele não sabe, né? Eu tenho um termo que eu uso que sempre para um Jacó tem um Labão, né? Para um esperto tem um mais esperto, né? E eu imagino Amã saindo ali, né, alegre, animado, poxa, só eu e o rei na presença da rainha, né? Mas ele não sabia o trabalhar e o agir de Deus por trás de tudo isso. Então esse é um ponto para a gente pensar junto aí, já caminhando para o encerramento, né? E eu já vou contigo aí então, Alan. Fazia parte do plano, né? Fazia parte do plano. Veja, até porque é interessante observar o tema central da lição. O plano de livramento. Então, quem sabe entre linhas, olha, a gente venha recapitulando bastante coisa. Nossa atitude, eu não estou feliz, o negócio está sério, Mardoqueu faz ela saber, tudo isso é conversado, Ataque vai para lá, leva a mensagem, volta, traz resposta, e tudo isso, e agora, então, bora começar com o plano. Primeiro, bora se esquecer que nós somos alguma coisa, bora botar o nosso joelho em terra, bora jejuar, nos consagrar a Deus. Então, agora, o primeiro desafio é a gente entender isso, que não somos, que dependemos de Deus. Segundo desafio, olha, é o seguinte, agora a gente tem que orar e jejuar, porque agora sou eu que vou entrar aqui agora na reta do tiro, né? É eu que vou agora entrar e colocar a minha vida em sacrifício. Que se eu chegar lá não for... Mas se chegar lá e der certo, o que é que a gente vai fazer? Se chegar der certo, então organiza, prepara, não se agonia, isso é interessante, né? Não, vamos com calma, não é porque a primeira porta se abriu, a gente já vai escancarar tudo, calma, vamos agir com prudência, vamos ter um plano para seguir, depois, aí quando é programado. Então, esse andar em sintonia com Deus, querido professor e aluno que nos acompanha, é justamente ter nossa vida debaixo da vontade de Deus, no tempo de hoje também. É pedir a Deus a direção, Deus eu posso ir, Deus eu vou falar, Deus vai ser assim. Então andar em sintonia com Deus é submeter nossas vontades, é submeter a nossa vida aos desígnios dele, à vontade dele, aquilo que ele tem para nós que vai ser o melhor. E ir debaixo da orientação dele, porque sempre vai dar certo, pastor, você, pastor Denilson. Isso é interessante, porque você até numa colocação que você fez, porque Deus falou, pede, né, dessa forma interpretativa, né, não literal. O que quiser, não poderia ter dito problema. O rei, a manta tramou tudo, né, mas olha o plano traçado, né, a forma correta colocada, né, para se agir, né.
ela não teve ansiedade, né, pastor? Ela estava convicta do que ela gostaria. Convicta. E aí é interessante a gente analisar um ponto importante. Ela poderia pensar de forma individual ou momentânea e pedir ao rei o que ela quisesse. Ela podia pedir, me livra a mim e a Mardoqueu e pronto. Ela tinha essa oportunidade e o rei a concederia, porque o rei deu a sua palavra que o que ela pedisse o rei faria. Mas é interessante que ela, dirigida por Deus, né? E aqui a gente vê aquilo que o pastor Alan falou, né? O momento que ela estava em sintonia, seguindo a vontade do Senhor, ela vai e pede ali a Amã que faça um banquete, né? Venha participar de um banquete, a qual ela iria preparar, e nesse banquete, provavelmente num momento mais íntimo, né? Que não havia tantas pessoas, não estaria ali colocando às vezes o rei até numa situação difícil, muito ao contrário do que ele fez com a sua primeira rainha. É verdade. Mas ali vê-se ela agindo mais uma vez com muita prudência, né? Essa é a palavra principal. Esther, ela sempre trabalhou com muita prudência e ela se preparou e ela agiu da forma como se deveria de agir, e aquilo que Deus tinha planejado, que era fazer o livramento do povo, foi aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Glória ao nome de Jesus, né? Que lição maravilhosa. E aí Esther faz a primeira petição. E a segunda petição de Esther é a próxima lição que nós vamos estudar, né? Que é a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, né? Então vou deixar essa curiosidade para o próximo capítulo, se assim posso usar o termo. Mas eu louvo a Deus. A conclusão da lição tem aqui no auxílio do professor, diz assim, ó: devemos orar como se todas as coisas dependessem de Deus e agirmos como se tudo dependesse de nós. Gostei dessa frase. Devemos evitar os dois extremos, nada fazer e achar que devemos fazer tudo. Então eu creio que ficou muito claro com o comentarista. Deus abençoe, pastores, Denilson, Alan, por essa aula maravilhosa. Eu creio que será de muita valia. Louvamos a Deus por você que tem nos acompanhado. Você tem acesso aos nossos vídeos através do canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, e também você pode assistir esse programa pela TV Mão Amiga, canal 524 da NET Claro, durante a semana das 15 às 16 horas. Você vai acessar esse conteúdo, não só pela NET Claro, bem como também pelo aplicativo. Você pode baixar aí no teu aparelho móvel, é o aplicativo da TV Mão Amiga, e você tem aí acesso a conteúdos o dia todo aí, são programações edificantes e abençoadoras. Vou pedir agora ao pastor Edenilson para nos despedir em oração. Claro, pastor. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer, ó Pai, por este momento especial que o Senhor nos concedeu. Estamos aqui, ó Pai, aprendendo, Senhor, e compartilhando, Senhor, da sua santa e bendita palavra. Deus, abençoa cada um dos teus filhos, aqueles que irão ministrar essa aula, Pai, aqueles que também estão aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Usa de graça, de misericórdia, continua abençoando esta igreja, este ministério, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Confie em Deus em todo o tempo.